Por que Angola continua pobre? Imagina só, um país tão rico em recursos minerais, como diamante e petróleo, e muito mais. Custo de vida consideravelmente é mais alto que Portugal ou Brasil, ou até mesmo alguns países africanos que comparado com eles seria melhor. Até parece um país rico, porém é de Angola que falamos. Angola, como muitos países africanos, é considerado pobre por muitos fatores geométricos, embora tenha tanta riqueza mineral. Não devia ser ao contrário? E por que o país não se desenvolve? Como exemplo da África do Sul ou até mesmo Botsuana. E por que muitos angolanos deixam o país para migrar ao Portugal ou Brasil, entre outros países? Entenda algumas curiosidades sobre este país africano neste vídeo. E antes de mais nada, esse é o canal Vida Versátil Natural. E se você é novo aqui, se inscreva para conhecer o grande projeto que o canal tem em mostrar o universo africano, vida, cultura e costumes dos povos e os hábitos das tribos africanas. Bom, Angola é oficialmente República de Angola. É um país localizado no sudoeste da África e é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com a Namíbia, Zâmbia e Congo. Tem uma extensão territorial de 1.246.700 km². Possui também paisagens muito naturais e diversificadas, isso tudo em razão das suas condições geomorfológicas e climáticas. A capital de Angola chama-se Luanda e é a mais populosa do país. Possui 10 cidades provinciais, uma das quais é uma esclave, que está localizada na região da República do Congo. Você sabia disso? É algo extraordinário assim. As cidades de Huambo e Lobito são também outros centros urbanos importantes de Angola. O seu clima é temperado. Angola possui um pouco mais de 30 milhões de habitantes e sua moeda chama-se Kwanza. Angola Avante é o hino nacional do país. A bandeira é um símbolo nacional e tem duas cores dispostas em duas faixas horizontais. O vermelho rubro representa assim o sangue derramado pelos angolanos durante a opressão colonial, a luta de libertação e a defesa da sua pátria. A cor preta representa o continente africano. No centro da figura da bandeira, pode-se ver a composição constituída por uma seção de uma roda dentada, que é o símbolo dos trabalhadores e da produção industrial, por uma katana, que é o símbolo dos camponeses, da produção agrícola e da luta armada, e por uma estrela, que simboliza a solidariedade internacional e o progresso do país. E quando é que começa a história de Angola? Bom, primeiro, Angola era uma terra desocupada, ou seja, uma terra virgem, que nunca antes havia passado alguém por lá. E os primeiros povos organizados, vendo essa região desabitada, instalaram-se então no território que hoje constitui Angola, e estes foram os bosquímanos, grandes caçadores e coletores. E no início do século VI, povos mais evoluídos de pele negra, inseridos tecnologicamente na idade dos metais, empreenderam aquilo que seria uma das maiores migrações históricas. Eram então os Bantus e vieram do norte, provavelmente da região da atual República dos Camarões. Esses povos, ao chegarem em Angola, encontraram os bosquímanos e os outros grupos bem mais primitivos, impondo-lhes facilmente a sua tecnologia nos domínios da metalurgia, cerâmica e agricultura. A instalação dos bantus decorreu ao longo de muitos séculos, gerando assim diversos grupos que vieram a se estabilizar em etnias que perduraram até os dias de hoje. E a história de Angola foi marcada também por muitos conflitos. De uma forma resumida, parte dessas populações fixaram-se ao norte e ao sul da parte inferior do rio Congo, ou Zaire, portanto também no noroeste do território atual Angola. Com o tempo, essas populações constituíram o povo de Congo, de língua Kikongo. Essa é a primeira grande unidade política do território. Passaria por história como Reino de Congo. E em 1482, as caravelas portuguesas, comandadas por Diogo Cão, chegaram ao Reino de Congo. E em outras viagens que se seguiram e depressa foram estabelecidas relações fortes entre ambos os estados. A língua oficial de Angola é o português, mas existem também outras línguas nacionais, como Kimbundo, Umbundo, Chokwe e Kikongo. E estas línguas são resultantes das diferenças étnicas ou tribais, pois era natural que essas tribos com costumes tão diferentes tivessem choques culturais quando se encontravam. Porém, muitas vezes nesses encontros resultavam em violência e guerras. Essas tribos tinham o costume de escravizar os perdedores, e essa prática já era muito comum antes mesmo da chegada dos portugueses.
e mais tarde iniciou o processo de colonização do país. Desse modo, Portugal dominou a área atual de Angola por um sistema de colonização que era baseado principalmente no comércio de escravos, sendo que muitos deles eram negociados e transportados para o Brasil. E nessa mesma época, sendo que o comércio de escravos era muito lucrativo e alguns chefes tribais e os portugueses acordaram, e foi assim que o comércio de escravos cresceu muito. E vários chefes passaram a atacar outras tribos e o objetivo era simplesmente querer novos escravos, para então vender, e desse modo as tribos mais fortes podiam comprar produtos e armas vindo da Europa, enquanto que os mais fracos eram atacados e vendidos como se fossem mercadorias. Esse mercado de escravos era forte até o início do século XIX, quando foi proibido pela coroa portuguesa em 1836. E mesmo tendo sido proibido a escravidão, os chefes tribais angolanos não deixaram essa prática e, juntamente com o Brasil, também continuaria com essa prática por mais algumas décadas. A grande maioria dos escravos levados para o Brasil são de origem angolana. E algo seriamente a considerar é que, se você é brasileiro e afrodescendentes, há grandes chances de um dos seus ancestrais terem vindo de Angola a partir da Segunda Guerra. E isso é um fato, acredite. Depois desse período, um movimento nacionalista começou a surgir entre diversos povos e países da África, incluindo Angola, pedindo assim por mais autonomia para o seu povo. Infelizmente, os movimentos coincidiram com a época da ditadura salazarista em Portugal, e obviamente o ditador não podia aceitar e se rebaixar, demonstrando assim fraqueza para com as suas colônias, e se ele quisesse manter o seu poder. Em 1961, após ano de colonização portuguesa, houve então o massacre da Baixa de Assange, e isso serviu de alavanca para os angolanos se organizarem em movimentos independentes e realizarem diversas revoltas contra o domínio de Portugal, a então chamada Guerra da Independência. Dentre os grupos guerrilheiros, 3 são considerados os principais, que são o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, a Frente de Libertação de Angola, FNLA, e a União Nacional da Independência Total de Angola, a UNITA. Após anos de combate, culminou com a queda do salazarismo, então aí a independência de Angola no ano de 1974. E oficialmente, em 1975, o governo português anunciou o fim do seu controle sobre a região, e qual o resultado dessa independência tão sangrenta e que tanto o povo angolano com garras conquistou seu país. Estima-se que nessa guerra cerca de 10 mil soldados morreram no combate e aproximadamente 50 mil civis perderam a vida. Pois em guerras quem mais sofre é a população, diz o ditado. No entanto, com a saída dos portugueses e as profundas diferenças políticas entre os grupos que lutaram pela independência angolana, ficou-se na dúvida de quem poderia governar o país recém-independente, e nenhum dos 3 grupos mostrava-se disposto a abrir mão do poder. E considerando que quão violentos esses grupos eram, essa disputa resultou em uma segunda e longa guerra, mas desta vez era uma guerra civil, ou seja, entre irmãos. Triste, né? Mas enfim, foi o que aconteceu, e que terminou somente no ano de 2002. Isso mesmo que você ouviu, provavelmente você já tivesse nascido, ou mesmo muitos de vocês já eram adultos nesse passado bem recente. Só para você ter uma ideia, o exército do MPLA, que começou com 40 mil soldados, chegou ao auge de 130 mil soldados. Mas Cuba, o grande parceiro da União Soviética, enviou também um total de 380 mil soldados para apoiar o MPLA, e com 600 carros de guerra, 1000 tanques e 1600 materiais de artilharia. E é óbvio que com esse todo poder, o MPLA dizimou os seus oponentes, e só para constar, a FNLA teve seu número de soldados reduzidos de 22 mil para 4 mil em apenas um ano. E você não imagina, mais de 4 milhões de civis perderam suas casas, cerca de 800 mil morreram nesse conflito, 70 mil tiveram membros de seus corpos amputados por causa de minas terrestres, e quase 300 mil fugiram do país. E assim o MPLA manteve seu poder e concordaram formar um governo ao modelo do sistema da antiga União Soviética. E mesmo a bandeira nacional imitava os símbolos soviéticos, que pode-se ver até os dias de hoje. Mais tarde o MPLA já não podia manter a força e ameaçar militarmente o povo, pois com a queda da União Soviética o movimento ficou sem muitos apoios, e Cuba, seu aliado, retirou as suas tropas porque já havia entrado em crise, e foi feita uma conversação para então a criação de uma democracia, levando os grupos guerrilheiros a se converterem em partidos concorrentes em eleições.
Enfim, Angola hoje vive uma democracia, embora enfrenta grandes desafios na política, assim como na economia e muito mais. E um dos assuntos que mais preocupa o povo angolano e que levanta certas questões há muito é que, se tratando de um país com grandes recursos minerais e energéticos, como diamantes, petróleo e gás natural, e mesmo assim está mergulhado em pobreza. E por que isso acontece? Veja só, na época colonial, grandes recursos explorados eram partilhados a um grupo privilegiado, só os portugueses, e o povo ficava na miséria. Assim acontece nos dias de hoje. Grande parte dos recursos do país vai para um grupo de elite e o povo permanece na miséria. Incrível, mas que até o aluguel normal de uma casa tipo 2 em um bairro simples custa aproximadamente $700. É isso aí, a inflação permanece elevada, consequentemente o custo de vida é tão alto em Angola. E isso é um dos motivos que explica o porquê de muitos angolanos migrarem para outros países, principalmente para o Brasil, pelo fato de ser um país da mesma língua e proximidade cultural. E em razão de questões históricas e políticas, os governos angolanos são conhecidos desde a independência pelo alto índice de corrupção e pelo desrespeito aos direitos humanos. Mas existem ainda muitas particularidades e curiosidades. A economia de Angola é baseada no setor primário, com destaque para as atividades de extrativismo. O país é um grande produtor de petróleo, gás natural e diamantes. Na agricultura, os principais produtos cultivados são o café, milho, amendoim e algodão. E você sabia que não mais de 10% de terra apenas é usado para agricultura? Isso não é porque o solo angolano seja impróprio para a agricultura. Pelo contrário, Angola possui solo muito fértil. Mas então por quê? Na verdade é que o solo fértil tornou-se campos minados por consequências das guerras que o país enfrentou. Por isso a maior parte das comidas que os angolanos consomem são importados da África do Sul ou de Portugal. Já a indústria é caracterizada pela transformação de bens primários, com destaques para fabrico de alimentos, bebidas, celulose e cimento. E no terceiro setor predominam o serviço público e o comércio. E a sua infraestrutura? O território angolano apresenta uma rede de rodovias e ferrovias de boa qualidade e que ligam as diversas partes do país. O principal aeroporto está localizado na capital e conecta o país a diferentes partes do mundo. As atividades de geração de energia em Angola são bem desenvolvidas, sendo que o país produz mais energia do que ela consome, em especial por meio de centrais hidroelétricas. Já na área de serviços públicos, Angola apresenta carência nos setores da educação e saúde. Na educação, o índice de analfabetismo é elevado e as escolas apresentam infraestrutura precária. Já na saúde, o país apresenta indicadores preocupantes, como a alta incidência de doenças e expressiva taxa de mortalidade infantil. É a sua cultura. A cultura angolana é muito rica e diversificada. Isso é sabido muito bem, com destaque para a prática das danças tradicionais da população local. E na música, é o kuduro, a semba, que deu origem então à chamada samba no Brasil, kizomba, entre várias outras. O artesanato angolano é tradicionalmente confeccionado em madeira, como estátuas, amuletos e instrumentos musicais. Já as festividades do país estão ligadas à influência da religião cristã e ao conjunto de práticas dos povos ancestrais angolanos. A culinária típica do país é composta por pratos como pirão, moqueca e cocada. Já o esporte nacional é basquete, e não é que esse país já teve muitas vitórias e troféus a nível da África. Angola, em África, é uma das melhores seleções em basquete masculino, disputando com a Nigéria. E os principais rios de Angola são o Kwanza, o maior de todos, e depois vem o Cubango, Quando e Kwango. O país possui uma fauna composta por grandes espécies africanas, como zebras, girafas, leões, leopardos, e também existe uma espécie de antílope denominada palanca negra gigante. Espécie esta encontrada apenas nas reservas de Cunene, em Angola. Esta, para além de ser rara, está em via de extinção. Angola é membro das Organizações das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, da CPLP, da SADC e da União Africana. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, e nós agradecemos por você assistir até o final. Desde já, escreve no comentário o que você achou de Angola e aproveita também sugerir ao canal qual conteúdo podemos trazer para si sobre a África e o seu universo. Deixe também seu like para que o YouTube possa recomendar de forma frequente a mais pessoas e compartilhe o vídeo com amigos e família. Conto com você e um forte abraço e até lá!